Bom dia, boa tarde, né, irmãos? Desculpa o atraso, estou chegando da igreja, então vamos fazer mais essa live, capítulos 28 de Provérbios, e finalizando o livro de Mateus, capítulo 28, ok? Coloquem seus pedidos de oração, para que eu esteja orando durante o dia. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, graças te damos, Senhor. Obrigada por mais um dia de bênção, mais uma manhã abençoada. Obrigado, Senhor, por nos capacitar e nos preparar para entrar em Tua presença. Pai amado, Pai querido, glórias te damos. O Senhor é digno de toda a honra e glória. Peço agora, Senhor, que dirija esse estudo, dirija essa leitura. Que o Senhor acampe os Teus anjos nesse ambiente, não deixando nada tirar o foco. Pai amado, abençoa cada filho seu, fale com cada um deles de forma especial, de forma individual. Fale comigo, Pai querido, que esse estudo não seja apenas para que possamos conhecer a Tua palavra, mas que possamos levar para o nosso coração. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar com a leitura. Provérbios 28. Os perversos fogem quando nenhum homem os persegue, mas os justos são audazes como um leão. Pela transgressão de uma terra, muitos são os seus príncipes, mas por um homem de entendimento e conhecimento, seu estado será prolongado. Um homem pobre que oprime os pobres é como a chuva varredora, que não deixa comida. Aqueles que abandonam a lei louvam os perversos, mas os que guardam a lei contendem com eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas aqueles que buscam ao Senhor entendem todas as coisas. Melhor é o pobre que anda na sua retidão do que aquele que é perverso em seus caminhos, embora seja rico. Quem quer que guarde a lei é um filho sábio, mas aquele que é companheiro dos homens tumultuosos envergonha o seu pai. Aquele que aumenta os seus bens com usura e ganho injusto, ajunta-os para aquele que tiver pena dos pobres. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominação. Quem quer que guarde a lei é como um filho sábio, mas aquele que é companheiro dos homens tumultuosos envergonha o seu pai. Aquele que aumenta os seus bens com usura, eu já li esse versículo, eu vou reler. Aquele que desvia, aquele que aumenta os seus bens com usura e ganho injusto, ajunta-os para aquele que tiver pena dos pobres. Versículo 9. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominação. Quem quer que faça o justo se desviar para um mau caminho, cairá em sua própria cova, mas os retos terão boas coisas por possessão. O homem rico é sábio em seu próprio conceito, mas o pobre que tem entendimento o examina. Quando os homens justos se regozijam, há grande glória, mas quando os perversos sofrem, um homem se esconde. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandone terá misericórdia. Feliz é o homem
que continuamente teme, mas aquele que endurece seu coração cairá no dano. Como um leão rugidor e um urso raivoso, assim é o governante perverso sobre as pessoas pobres. O príncipe que carece de entendimento é também um grande opressor, mas o que aborrece a cobiça prolongará os seus dias. O homem que faz violência ao sangue de qualquer pessoa fugirá para a cova. Nenhum homem o detenha. Quem quer que ande corretamente será salvo, mas aquele que é perverso em seus caminhos cairá logo. Aquele que lavra sua terra terá abundância de pão, mas o que segue pessoas vãs terá pobreza o suficiente. O homem fiel abundará com bênçãos, mas aquele que se apressa para ficar rico não será inocente. Ter o respeito das pessoas não é bom, porque é por um pedaço de pão que o homem transgredirá. Aquele que se apressa para ficar rico tem um olho mau e não considera que a pobreza virá sobre ele. Aquele que repreende um homem mais tarde encontrará mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Quem quer que roube o seu pai ou sua mãe e diga, isso não é transgressão, esse é companheiro do destruidor. Aquele que é de coração orgulhoso incita contenda, mas aquele que põe a sua confiança no Senhor engordará. Aquele que confia no seu próprio coração é um tolo, mas quem quer que ande sabiamente será liberto. Aquele que dá aos pobres não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Quando os perversos se levantam, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos aumentam. Glória a Deus por essa palavra. E o que eu entendi, o que eu estudei ontem sobre esse provérbio, ele nos traz uma série de ensinamentos e conselhos, né? Todos eles nos trazem esses ensinamentos de sabedoria e de justiça, né? E as consequências das ações humanas. A primeira parte do capítulo aborda a natureza dos ímpios e suas práticas pecaminosas, destacando que, apesar da sua aparência triunfante temporária, enfrentarão a ruína e o fracasso em suas empreitadas. Em contrapartida, aqueles que seguem a retidão e a integridade serão abençoados e prosperarão. Esse capítulo também enfatiza a importância de reconhecer os erros e buscar o arrependimento. Pois quem esconde os seus pecados, as suas transgressões, nunca encontrará a verdadeira felicidade. A honestidade e a sinceridade são virtudes prezadas, pois a confiança é fundamental nas relações humanas. Outro tema recorrente nesse provérbio é saber administrar os seus recursos financeiros. É uma administração adequada aos recursos financeiros. Aqueles que são diligentes em suas finanças e evitam ganhos injustos serão abençoados, enquanto a avareza e a injustiça levarão à pobreza. O capítulo também nos adverte sobre a necessidade de humildade, pois a arrogância e a soberba trazem consigo a queda. Ao contrário, aqueles que são humildes de espíritos serão exaltados. Em síntese, o que o Provérbios 28 apresenta é uma profunda sabedoria temporal, mostrando que as escolhas
e as atitudes humanas têm consequências, e que o caminho da justiça e da retidão é o caminho mais sábio a seguir. Então, tudo que a gente fizer de errado, o pecado tem consequência. O Senhor é misericordioso e nos perdoa, mas Ele não nos livra das consequências. Então, tudo que a gente faz de errado, cedo ou tarde, a gente vai colher. Então, aqui diz, né, que a gente tem que caminhar na justiça e na retidão. Esse é o caminho sábio. Por isso que a gente tem que viver trilhando o caminho da santidade e da obediência. A santidade é um processo. A gente recebe a santidade quando a gente entrega a vida ao Senhor, aceita Ele como único e suficiente Salvador em nossas vidas, e a gente tem que continuar buscando a santidade até a volta do Senhor para termos ela por completo, na presença do Pai. Ok? Agora nós vamos para o último capítulo do livro de Mateus. Ontem, capítulo 27, foi bênção. Nós falamos sobre a crucificação do Senhor. Foi um capítulo triste, mas ao mesmo tempo um capítulo com muita esperança, porque o Senhor deu a sua vida, né, para nos salvar, para redimir nossos pecados com seu sangue. Foi muito triste a crucificação dele, a traição, a injustiça, o quanto ele sofreu, mas foi muito acalentador, nos trouxe muita esperança. Eu fiquei muito impactada, toda vez que eu leio esse capítulo, eu fico impactada e me emociono. E hoje nós vamos ler o capítulo 28, falando sobre a ressurreição do Senhor. Então, vamos lá. No fim do sabate, quando começou a amanhecer, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu e, chegando-se, remover a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Seu semblante era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas tremeram de medo por causa dele e ficaram como homens mortos. E o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ele está ressuscitado, como ele disse. Vindes ver o lugar onde o Senhor jazia. E ide depressa, e dizei aos discípulos que ele está ressuscitado dentre os mortos. E eis que vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, eis que eu vô-lo tenho dito. E partindo elas apressadamente ao sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes veio ao encontro, dizendo: Salve! E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então lhes disse Jesus: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Quando elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes todas as coisas que foram feitas. E reunindo-se eles com os anciões e tomando conselhos, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, seus discípulos vieram de noite e o furtaram enquanto nós dormíamos. E se isto chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vós poremos em segurança. E assim
E assim eles pegaram o dinheiro e fizeram como foram instruídos. E este dito é divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Capítulo 16. Então os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Amém, irmãos. Esse é o capítulo 28, o último capítulo do livro de Mateus. E eu fiz um pequeno resumo desse capítulo. Ele é um capítulo bem menor do que o de ontem, que tem 66 versículos. Esse tem apenas 20. E eu fiz um pequeno versículo, um pequeno resumo desse capítulo. O capítulo 28, no versículo 16 a 20, nos aproximamos do final do Evangelho de Mateus. A cena se passa na Galiléia após a ressurreição de Jesus. Nesse ponto, os discípulos estão lidando com a realidade chocante e maravilhosa da ressurreição. Eles estão cheios de alegria, mas também de confusão e talvez um pouco de medo sobre o que tudo isso significa para o futuro. Porém, nesse contexto de incertezas e esperanças, que Jesus escolhe entregar o que é conhecido como a grande comissão. De pé, na presença de seus discípulos, ele declara sua autoridade suprema e lhes dá uma missão: fazer discípulos de todas as nações. Para entender por que este comando é tão significativo, precisamos voltar um pouco e considerar o contexto histórico e cultural mais amplo. Naquela época, o Império Romano era a maior força política e militar do mundo. Os judeus, incluindo os discípulos, viviam sob ocupação romana. Eles esperavam que o Messias libertasse Israel do domínio romano. Contudo, Jesus estava apresentando um tipo diferente de reino, um reino espiritual, que não estava limitado por fronteiras geográficas ou políticas. Quando Jesus instruiu seus discípulos a fazer discípulos de todas as nações, ele estava expandindo drasticamente a visão deles sobre o que o reino de Deus poderia ser. Não era um reino restrito a Israel, mas um reino que abrangia todo o mundo. Ao estudar a grande comissão, é importante ter em mente esse contraste entre as expectativas dos discípulos e a realidade do que Jesus estava chamando-os a fazer. Ele estava chamando-os a uma missão que ia além das fronteiras de sua terra natal, de sua zona de conforto e de suas expectativas anteriores. Este contexto nos ajuda a entender o peso do que estava sendo pedido aos discípulos, o impacto poderoso que essas palavras ainda têm para nós nos dias de hoje. A grande comissão. A grande comissão é ide e pregai o evangelho. É o que ele fala, né? Que ele tem no versículo 18, Jesus disse: toda a autoridade do céu e na terra me foi dada. Esta declaração de Jesus é fundamental para entendermos a grande comissão. Jesus tem toda a autoridade e é nessa autoridade que a comissão é dada. Então, quando ele diz, ide e pregai o evangelho
para todo mundo, ele fala comigo, ele fala com você, ele fala com qualquer pessoa que queira levar a palavra do Senhor. Ele pede que ide e fale do meu amor, ide ganhe almas, ide e fale da leitura. O que eu estou fazendo aqui é a grande comissão, eu estou levando a palavra dele. Você também pode fazer isso. Então, a grande comissão é isso, levar a palavra dele a todo mundo. Por isso nós somos missionários para levar a palavra a todo mundo. Nós começamos a levar a nossa palavra dentro de casa, levamos para fora de casa, mas começamos em casa, e em todo mundo. Nós temos missionários aí em todo mundo. Isso é levar a palavra. Então, essa grande comissão também é para você que está assistindo, que vai assistir essa live. Vamos levar a palavra do Senhor, vamos levar o amor de Deus, porque Ele tem toda a autoridade debaixo do céu e da terra. E Ele pode todas as coisas, e Ele sabe de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso, gente. Terminamos o livro de Mateus. Ainda não sei qual livro o Senhor quer que eu comece a fazer a leitura, se eu dou continuidade ao livro de Marcos, ou se eu vou para o livro de Hebreus. Eu ainda estou orando, pedindo direção ao Senhor. Você aí também pode falar, botar aí nos comentários qual livro você gostaria que eu lesse, para que eu faça a leitura desse capítulo também. Então, terminamos lá mais uma etapa, né? Acabamos com o livro de Mateus, que foi de grande valia para mim, espero que tenha sido para vocês. E vamos continuar agora com outro livro. Falem para mim qual livro que vocês gostariam que eu começasse a fazer a leitura amanhã, tá bom? Bota aí seu pedido de oração nos comentários para mim, para que eu possa estar fazendo oração durante o dia. E vamos orar para terminar essa live. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, gratidão, meu Deus. Gratidão por mais um dia de vida, por mais um dia na Tua presença, fazendo a leitura da Tua palavra, entendendo com mais profundidade. Obrigada, Senhor. Obrigada por estar me direcionando, me dando sabedoria e discernimento para entender cada versículo aqui colocado. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós estamos aqui não só para aprender, a nível de conhecimento, mas estamos aqui também para colocar no nosso coração tudo que é dito e colocarmos em prática no nosso dia a dia, que vai tudo para o nosso coração, que a gente proclame a Tua palavra, que a gente fale a Tua palavra e haja em concordância com ela. Obrigada, meu Deus. Cuida dos seus filhos que estão aqui online, que irão assistir a gravação. Cuida de cada um de forma única, Senhor. Cuida de cada um de forma especial. Abençoa teu filho, a sua família, os seus filhos, seu cônjuge. Abençoa todos, Senhor. Que o Senhor proteja-os e nos proteja, né? Durante todo o restante do domingo, nos dando discernimento, nos dando obediência, nos dando sabedoria em buscar a santidade. É isso que nós te pedimos, Senhor. Cuida de nós. Abençoa o nosso dia. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Gratidão. Gratidão por vocês estarem aqui. Nilma, gratidão por você estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada por vocês estarem aqui junto comigo, tirando um minutinho, né, uns minutinhos do domingo para ouvir a leitura da palavra. Gratidão, tá bom? Amanhã eu vou estar aqui de novo, ao meio-dia, e bota aí nos comentários qual livro você gostaria que eu lesse para vocês, tá bom? E não esquece de dar um pulinho lá no meu YouTube, que
que a live também fica gravada no YouTube. Curta, comenta, compartilha e se inscreve no canal para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante, para que eu possa ganhar mais pessoas para o Senhor, né? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Então eu creio nesse poder do Senhor, eu creio que o Senhor está me usando e eu quero dar continuidade a esses estudos, tá bom? Muito obrigada, a paz do Senhor, que o domingo de vocês seja uma bênção, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.